Olá, gente! Hoje eu vim falar para vocês sobre discórdia animal. Qual é a sua importância? Porque a gente utiliza essa técnica na produção animal, principalmente em bovinos. Então, gente, qual seria a importância do chifre? Defesa da raça, hierarquia do animal, comercialização, padronização racial. Mas o que esses tópicos significam? Em relação à defesa da raça, o animal ele utiliza o chifre como arma em sua defesa, ou seja, ele se sente empoderado em detrimento daqueles que não possuem chifre. Esse comportamento a gente denomina de hierarquia animal. Esse animal ele vai se tornando indócil e mais difícil de ser manejado. Agora, em determinadas raças, o chifre ele é utilizado para comercialização. E no Brasil, antigamente, a raça pedreiro era a que mais utilizava, porque chegava a quase 1,35 m o chifre desses animais. Mas, atualmente, os chifres que são mais utilizados é da raça Gir e Guzerá. Como exemplo, a gente tem um instrumento chamado berrante. Então, esse instrumento, para ser feito, ele precisa do chifre. E por último, podemos elencar a padronização racial, que caracteriza o chifre como um fator importante para a raça. Um exemplo disso são os búfalos. Então, gente, e qual seria a importância da retirada do chifre? Em primeiro lugar, eu poderia elencar a docilidade. Então, a indução à docilidade, o animal perde a confiança do ataque quando é retirado o chifre. E aí, dessa forma, ele, ao passar do tempo, ele se habitua a essa nova condição. Ele se torna dócil. Outro fator também que a gente pode elencar é o bem-estar animal ou o bem-estar do rebanho, porque a quebra da hierarquia faz com que o rebanho viva em uma condição de mansidão, sem brigas. Assim, o estresse ele é minimizado, favorecendo a produção animal, porque o animal que não se estressa tanto, ele tende a ter uma condição melhor de produção animal. Outro fator também que a gente pode elencar é a segurança, que é um fator muito importante. Então, a segurança de quem maneja o rebanho. Animais dóceis, eles tendem a dar menos trabalho do que aqueles animais ariscos. Então, por isso que a retirada do chifre, nesse caso, é importante também para garantir a segurança das pessoas que estão manejando esse rebanho. E por último, a gente poderia falar também do processo de comercialização, que é a agregação de valor ao couro. Então, aquele couro que tem ferimentos causados por chifre, ele tende a ter um valor mais baixo no mercado. Então, dessa forma, é interessante quando se retira o chifre, porque o animal não vai machucar os seus pares. E aí, com isso, o produtor terá uma maior lucratividade no seu rebanho. Agora que a gente entendeu o porquê da retirada do chifre, da importância, vamos ver também a questão anatômica desse chifre. Então, nos primeiros meses de vida, o chifre, como vocês podem observar, ele, ele é apenas uma camada aqui, um tecido de formação, ainda não tem o osso em sua formação, então ele é composto basicamente de pelo, pele e esse tecido cartilaginoso. Então, essa seria a época ideal para se retirar o chifre do animal. Passado 10 a 15 dias, essa protuberância ela já começa a ser visível e com isso já seria o tempo ideal para se estar pensando em retirar o chifre. Depois que passa de 2 meses, a gente já percebe um grande aumento do tamanho do chifre e também já tem, além de todos os seus tecidos de formação, chifre morto, mas existe também o osso aqui e o tecido de formação. Nesse caso aqui, dependendo do tamanho do chifre, já vai ser uma discórdia mais invasiva, com a utilização de cirurgias ou de técnicas de ablação. Falando agora sobre os tipos de discórdia,
Ou a gente pode elencar aqui o fio de discorna. Ele é muito utilizado no processo de mochação. Então, o que é esse fio? É um fio tipo de aço, como vocês podem ver aqui, e ele é utilizado na forma de atrito, à medida que vai se puxando de um lado para o outro, conforme as figuras estão sendo mostradas, ele vai cortando esse chifre. No caso desse animal, foi cortada a ponta do chifre porque queria evitar realmente evitar tudo que a gente tinha comentado anteriormente, a questão de machucar os pares e machucar o tratador. Mas quando se pretende utilizar o chifre para comercialização, eles cortam essa ponta aqui, que justamente evita essa agressão aos animais do rebanho. E fica o início, né, a ponta do chifre, ela fica reta, favorecendo justamente isso. Mas o animal ele não vai perder a hierarquia, nem isso vai garantir a docilidade do animal, vai evitar apenas machucados sérios entre os pares e até agressão ao tratador. Mais um tipo de discorna seria o ferro quente, que é o mais utilizado dentro das propriedades rurais, principalmente daqueles pequenos produtores. O primeiro passo seria a contenção do animal, é importante que ele esteja contido para não machucar a pessoa que vai estar realizando esse procedimento. Em seguida, seria a asepsia do chifre, ou seja, cortar os pelos em volta do chifre para que veja o tamanho que está o chifre. Esse animal a gente pode observar que ele já deve ter entre 2 e 3 meses de idade, já existe uma protuberância muito grande, e para que essa discorna ela seja um sucesso, é interessante que se corte esse chifre antes de fazer o processo de cauterização. E nesse caso é feito com esse alicate, que é vendido no mercado, alicate para descorna. Após a retirada dessa cartilagem que é o chifre, vem com ferro quente e utiliza a superfície côncava. A superfície côncava, essa que vocês estão vendo na foto aqui, primeiro, para cauterizar, caso tenha agredido algum nervo, alguma veia, algum vaso sanguíneo, precisamente. Então, vem com essa superfície côncava para externar o botão do chifre. Verificou-se o botão do chifre, aí a gente vira e utiliza a superfície convexa, que é a superfície reta, para queimar esse botão do chifre, assim garantindo que o chifre não cresça. Existem vários tipos de ferros no mercado, desde esse ferro aqui, o primeiro que tem onde o tratador segurar 2 vezes, o técnico vai segurar e ainda vai fazer força nessa madeira do meio. Isso garante uma agilidade absurda nesse processo de discorna. Esse aqui também é utilizado, entretanto, não exerce tanta força para fazer a discorna, porque ele só pega nessa superfície aqui, o técnico, quando utiliza esse ferro. Já esses outros dois, um com a superfície côncava, a outra com a superfície convexa. Então, nesse caso assim, a superfície reta, nesse caso aqui, também é eficiente. Por quê? Porque o ferro, ele vai ter uma indução direta de pressão de força, ou seja, ele vai fazer a pressão de força diretamente, facilitando a discorna também. Então, os mais indicados, na minha opinião, seria o primeiro e esses 2 últimos. Por último, a gente pode falar do método da borracha. Quando o produtor rural tem alguns animais que cresceram o chifre, mas ele não tem intenção de deixar esse animal estar prejudicando o rebanho devido à sua aridez, à sua indocilidade, ele pode também usar, como a gente está vendo aqui na figura 1, a borracha, tanto essas borrachas de câmara de ar, como borracha utilizada para comprada em farmácia, aquelas borrachas que coloca na mão para tirar sangue. Então, o que acontece? Na mão não, desculpa, no braço. Então, o que acontece?
coloca-se essa borracha, ela vai fazendo pressão, como vocês verificaram anteriormente na anatomia, ela vai ficar fazendo pressão no tecido, na cartilagem, ela vai do chifre, e com o tempo essa cartilagem vai fechando, vai secando, até que realmente, como a gente observa na figura 2, essa cartilagem cai, né? Cai o chifre, a cartilagem, ela seca todinha, cai o chifre, e o final, como vocês veem, é um processo que realmente há total cicatrização, e a pele, ela praticamente ela encobre aonde tinha o chifre. É um processo menos invasivo, que é muito utilizado geralmente por pequenos produtores, aquelas pessoas realmente que não têm condição de pagar uma cirurgia, ok? Mas além dessas duas, eu gostaria também de relatar que existem outras técnicas, como a cirúrgica, que nesse caso deve-se procurar um veterinário, é quem é o profissional habilitado para fazer esse procedimento. E também tem técnicas como a causticação, que é feita com animais entre 10 a 20 dias de vida, usando a soda cáustica no local do chifre após ele ser cortado. Também se coloca vaselina ao redor do chifre para que esse ácido ele não escorra e não venha a secar, a cegar o animal. E existe também outra técnica relatada como ablação, que é uma técnica mais invasiva e ela é realizada em animais adultos. A ablação nada mais é do que retirada ou corte do chifre, e essa pode ser feita de forma cirúrgica. E também anestesiando o animal para que ele não sinta dor, isso é muito importante. Enfim, gente, a gente termina por aqui essa explanação sobre a Discorna. Estou deixando aqui na descrição para vocês alguns links do procedimento da Discorna, tanto cirúrgico como o procedimento com ferro quente e fio de aço. Então, dessa forma, vocês podem visualizar melhor quando tiverem um tempinho. Fiquem bem, fiquem em casa. Deixo aqui meu grande abraço a todos.